Os Místicos, com Robério Diogo. No programa de hoje, Os Místicos, eu recebo o coronel e deputado estadual Ubiratã. Lembra da tragédia do Carandiru, onde morreram 111 pessoas. O que aconteceu, na verdade, naquela sexta-feira? O que aconteceu? Será que foram forças do mal? Será que foi aquele astral pesado do Carandiru que criou toda aquela tragédia? Mas tudo está em cima de um homem, Coronel Ubiratã. Será que é karma, destino ou maldição que caiu sobre ele? Eu vou te mostrar no programa de hoje que as forças do mal, que os espíritos obsessores, que aquele ambiente pesado trouxe naquela sexta-feira para o Coronel Ubiratã um karma muito pesado. Caiu sobre ele naquela tarde uma maldição. Acompanhe comigo. Eu vou revelar coisas que você não imagina. Eu vou mostrar ao Coronel Ubiratã que naquele dia, naquele momento, os espíritos obsessores, os espíritos do mal, as almas penadas estavam de plantão e as forças do mal contra ele. Agora, no programa Os Místicos. Robério Entrevista. No programa de hoje, eu recebo um convidado que a sua história é uma história de vida que nos faz pensar e refletirmos. É uma história de vida que nos faz acreditar em uma única coisa, que a vida é um mistério, que nós temos um karma e que esse karma pode nos levar a caminhos que não conhecemos. O meu convidado de hoje, ele tem uma história de sucesso. Ele chegou ao comando da Polícia Militar de São Paulo, foi às ruas combater o crime, nos deu segurança e de repente quis, quem saiba a sorte, o karma ou o destino, que ele sofresse na sua vida um golpe, uma tragédia. O meu convidado de hoje é o deputado, o Coronel Ubiratã. Coronel, naquele 2 de outubro, né? Sim, 2 de outubro. E você sabe que o coronel foi quem comandou a entrada da Polícia Militar naquela rebelião do presídio do Carandiru. Me diz, coronel, naquele dia 2, aconteceu algo, coronel, que a razão não explica? Eu acho que sim. O dia começou tranquilo, normal, eu cuidando dos meus afazeres no quartel do comando do policiamento metropolitano. Tudo tranquilo até às 11 horas da manhã, 11h30, quando veio uma notícia através do nosso rádio que estaria acontecendo algum problema no Carandiru. Nós ficamos tranquilos, o Carandiru sempre teve problemas, a Casa de Detenção do Estado de São Paulo, e continuamos nos afazeres. Só que às 2h30, às 14h30, veio o pedido do diretor da Casa de Detenção, que pediu o concurso nosso da tropa de choque, porque havia uma rebelião séria no Pavilhão Norte. E chegando no Carandiru, fui informado pelo senhor diretor que de fato havia uma rebelião, havia uma briga entre quadrilhas, não se sabia se havia plano de fuga ou não, e que nós deveríamos, junto com ele, eu, minha tropa, o doutor Pedrosa, aguardarmos a chegada dos juízes corregedores dos presídios. O deputado, o coronel naquela época, na sua alma, dentro de si, coronel, tinha, assim, alguma coisa que lhe tocasse, que lhe avisasse de algo, que alguma coisa poderia vir a acontecer? Não, sinceramente, porque, como te disse, acostumado, que a gente sempre foi a enfrentar situações difíceis com a tropa de choque, achei que seria, não tive, se é isso que você pergunta, sim, uma premonição ou uma suspeita. Percebi quando cheguei que a operação ia ser difícil.
Tá. Porque eram muitos presos. Mas gera uma e fogo, experiência tudo. do profissional. Isso dá experiência, Tá. não de uma possível ou uma até intuição. O senhor não foi impedido de terminar a operação? Não aconteceu com o senhor algo de estranho que até hoje o senhor não pode explicar, que até hoje o senhor não consegue explicar e que para a mente humana, para o lado racional, não se explica? Pode ser. O que aconteceu comigo, que eu, no início da operação, no andar terra foi tranquilo, não houve resistência, foi tudo resolvido. Quando eu fui para o primeiro andar, fui atingido por um objeto, até hoje não se sabe se foi um tambor de gás pequeno em chamas ou uma televisão. Sei que eu fui atingido ali e ali eu desmaiei. E o senhor não viu de onde veio? Não vi. Eu me lembro, isso eu tenho E quem estava com o na senhor minha também cabeça. não sabe o que é. Não, aí é que tá, há uma controvérsia. Alguém disse que foi um botijão de gás, porque os presos, essa é a verdade, atiravam tudo em cima da gente. Eles estavam armados com 14 armas de Tá, fogo, com mas 300 vamos estilhaços. ficar aí. Agora, Você não sei, não eu sabe. só tomei a pancada, aquele O senhor nem clarão. viu vir em sua direção? Não nada? vi. Não viu. Aí desmaiei, fui socorrido, fui acordar no hospital. Acredita o senhor que isso foi o seu karma naquele dia? Pode ser. Eu, Naquele Roberto, sinceramente, dia, este acidente, nós precisamos, você que está em casa, nós precisamos parar agora. Nós precisamos passar a entender tudo isso. Imagina, o que é a força do karma? É isso que você pode chamar de destino. Como pode? O início de uma operação, o coronel comandando, ele entra dentro do presídio e ele sai de dentro do presídio. E não sabe como saiu. Não tem noção. É isso, coronel? É, porque quando eu caí, eu fui socorrido, um policial viu quando eu fui atingido, mas também não identificou o que me atingiu, me colocou nas costas e me socorreu para uma viatura que me levou para o pronto-socorro e depois para o hospital. Então esse soldado até um soldado do 2º Batalhão de Choque que me socorreu. E eu pergunto com ele já está reformado também, mas o que houve? Ele falou, agora eu não sei, eu sabia que o senhor despencou lá de cima e veio. E eu o socorri. Essa é o que eu tenho na minha cabeça até esse momento, é só isso. Aí que nós precisamos parar. Tudo que a imprensa trouxe, tudo que nós vimos, tudo que se ouviu falar, essa condenação do coronel, né, que é uma condenação recorde, pelo menos no nosso estado, 632 anos. Nós temos que parar para refletir. Nós não podemos embarcarmos nisso, sabe, como se fosse uma fantasia, como se realmente naquele dia nada o impediu. Se forças ocultas naquele dia não tiraram dele, não roubaram dele o comando. Será que forças do mal naquele momento não se faziam presente ali? Será que espíritos obsessores, naquele momento, por ser um lugar carregado, por ser um lugar minado por espíritos do mal, não se uniram e naquele momento não tiraram o coronel de lá? Nós temos que parar. Nós temos que acreditar que sobre a nossa vida existem mistérios. Existem forças que nós desconhecemos. Coronel, aí o senhor foi levado a um hospital. Sim. Quando o senhor voltou? Porque, segundo os médicos que me atenderam, com o deslocamento do ar e com a explosão, que eu lembro, isso eu tenho nítido na minha cabeça, o clarão da explosão. Com o deslocamento do ar, deu um problema de labirinto traumático que me fez com que eu desmaiasse e depois perdesse a noção de equilíbrio. Eu não conseguia ficar de pé. Quantos homens tinha ao seu redor naquele momento da explosão? Naquele momento, eu devia ter uns 30. Só o senhor que desmaiou? Só. Eu estava na lateral e fui atingido quase que isoladamente. Você que está em casa, você deve estar pensando assim, o que o Roberto de Ogum está falando? Vamos voltar? Entrando para uma ação, uma explosão, um fogo, mais 30 homens ao lado do coronel, só ele desmaia, só o comandante daquela operação desmaia. Acredite, forças do mal, forças ocultas. Aí o senhor volta, coronel, o senhor sai do hospital
e volta para o Carandiru? Não, não voltei mais. Nunca mais estive lá, porque eu não tinha condições físicas. De voltar ao comando? De voltar ao local e ao comando. E foi logo no início da operação? Foi. Primeiro, quer dizer, essas operações são demoradas, porque os presos fizeram barricada logo na entrada, travaram os portões, aí a gente tem que cortar o portão. Você coloca o fogo na barricada, você tem que ir lance a lance, apagando o fogo, dominando. E como eu disse, na parte térrea não houve confronto com a polícia, porque os presos que estavam lá se entregaram, que era a ordem que eu tinha dado. Nós demos a ordem, e isso todos os oficiais e praças que estavam comigo na operação sabem, a minha ordem foi clara, de retomar o presídio. Claro, ninguém quer morrer. Se eu sou alvejado, eu tenho obrigação de me defender e defender a vida dos meus companheiros. Mas, coronel, o que mais me estranha nesse dia e que eu busco nos céus, no plano espiritual, uma explicação para a gente fugir um pouco de tudo que a imprensa falou, do depoimento, do julgamento, disso tudo, buscar o que realmente aconteceu naquele dia. Eu nunca tive num lugar tão carregado como era esse pavilhão, junto com a Sônia Abrão. Isso é verdade. É uma coisa impressionante. A carga era uma carga espiritual que te deprimia. Negativa, né? Muito mais do que negativa, coronel. Algo assim que te dá um nó na alma. Então, quando nós pautamos o senhor, que o Henrique pautou, eu já tinha esta vontade, porque em todo esse tempo, lendo na mídia, eu sempre dizia, o que aconteceu naquele dia? Porque ali, o pavilhão 9, ou o 8, ou toda é um lugar de sofrimento. Sofrimento. Então, antros de espíritos obsessores. Então, tinha só no pavilhão 2.200 sofredores. E não é só o sofrimento da matéria. Imagina, eu mato alguém, eu vou preso. O espírito dessa pessoa que morreu vai lá me perturbar. Eu prejudiquei alguém, esse espírito desse alguém vai lá me perturbar. Então, ali era uma moradia, um habitar, uma casa de maus espíritos. E eu não tenho dúvida que nesse dia, essa explosão que aconteceu, que lhe tirou do comando, foi uma obra de espíritos obsessores. Foi uma obra de alguém que queria que aquilo acontecesse. E talvez, com a sua experiência no comando, poderia não ter acontecido se não lhe tirem do comando, se não te tirassem do comando. Pode ser, nós precisamos pensar sim dessa maneira, porque quem conhece o plano espiritual sabe que onde há espíritos obsessores, eles mudam o karma de uma pessoa, eles mudam aquele ciclo naquele momento. Então o que me assusta, que o coronel Ubiratã não comandou, na verdade, a invasão ao Carandiru. Ele deu início ao comando. Ele participou de um tempo do comando na invasão do Carandiru, mas ele não permaneceu no comando do Carandiru. E precisamos que se faça realmente uma prova material. O que é essa explosão? Naquele dia, antes de ser atingido por essa explosão, quando nós estávamos ainda aguardando uma negociação do diretor com os presos, eu estava do lado dele, e até esse filme Carandiru mostra quando joga um vaso sanitário lá do último andar, que caiu a meio metro. Estilhaçou do meu lado. Se cair na minha cabeça, eu já tinha caído ali mesmo, já tinha morrido ali. E no filme, com todas as inverdades que tem esse filme, que está aí do Sr. Arthur Babenco, mostram um vaso sanitário jogado. Isto é verdadeiro e caiu do meu lado, estilhaçou do meu lado. Isto é karma. Será que a hora que esse vaso foi jogado não era para atingir o coronel? Não estava determinado ali por esses espíritos obsessor que naquele momento ele já tinha que ser impedido de entrar no Carandiru? Como não conseguiu, será que depois, na entrada no pavilhão, essa explosão, esse acidente que o tirou? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho nada de dúvida que são forças de espíritos obsessor, que ali dentro moravam e que ali dentro fizeram essa obra, coronel. Essa obra de impedir o seu comando dentro do pavilhão.
Você que tem essa ligação espiritual, você que tem essas coisas mais espirituais, eu sinceramente nunca senti isso. Agora, que foi um karma, como você diz, então, tinha que, acho que, passar por isso. O senhor tem um lado muito místico. E esse lado místico, se nós formos agora trabalharmos esse lado, nós vamos iniciar assim. Vamos para os números. O número 2, ele entra no início da sua carreira e põe o fim na sua carreira. O número 2? É. Eu entrei na polícia em fevereiro, 15 de fevereiro de 1960. É mês 2. Isto. A invasão. Dia 2 de outubro. Dia 2 de outubro. Aí nós temos o número 10, que é o encerramento da sua carreira. E nós temos o número 2, que é o início do mês da sua carreira. Nós temos os 2 meses. Sim. Que formaria o número 12. 12. Não é isto? Exatamente. Eu nunca tentei para esses detalhes. Então nunca me preocupei, mas você falando, agora tem que começar a refletir. Tudo que lhe vem pelo número 11 e pelo número 13 é problemático na sua vida. Aí eu me permito, vou discordar do 11, por exemplo. Vamos lá. Do número 111, me trouxe alegria através de um cavalo que eu tive. E os nossos cavalos, eu fui do Regimento de Cavalaria, tive a honra de comandar aquele regimento por 4 anos. E todos os cavalos da Polícia Militar, do Regimento de Cavalaria, são numerados. E eu tive um cavalo que me acompanhou por longos anos, um cavalo que tinha o número 111. O nome dele era Village, mas a numeração era 111. Então, eu não vi o que esse cavalo me trouxe de prejuízo ou me trouxe de sabores. Um cavalo que me carregou, como a gente diz, muito tempo. Era o 111. Te deu muita alegria. Muita alegria. Muitos campeonatos. Sim. Muitos prêmios. Mas o 11 e o 13 é o karma. Tudo que é seu, ele inicia-se de bom, ele inicia-se por esses 2 números e essas 2 vibrações é que também trazem as consequências. É o seu karma. Eu nunca tentei, agora eu lembrei de uma coisa, já que você me aguçou a fazer conta. Por exemplo, 632 anos, quanto dá a soma dos números? 11. 6 e 3, 9 e mais 2, 11. É o seu karma. Você agora me aguçou. E o 2 está onde? E o 2 está onde? O 2 está no final. O 2 está onde? No final. O 2 inicia a tua carreira, o 2 vem para outubro e o 2 é o último número da tua condenação. 632. Você vai me fazer Isso é começar karma. a refletir mais. Você que está em casa, tem que parar e pensar. Deus, o homem lá em cima. Ele te deu a vida, te deu o mundo, te deu a matéria, te deu o espírito. Mas ele te deu um karma, ele te deu uma missão. Então o que aconteceu com o coronel e o deputado Biratã, nós precisamos pensar e refletir. Com certeza, naquele dia, naquela sexta-feira, ela não era normal. Ela não era uma sexta-feira iguais às outras, muitas outras sexta-feiras já vividas pelo coronel. Ela tinha no seu karma um momento marcante na vida dele. E que o livre-arbítrio não se fez presente. Coronel, eu quero dizer uma coisa para o senhor. E isto, eu não falo por mim, Robério, eu falo pelo plano espiritual. Acredite em uma coisa, que isto que lhe aconteceu, isso que tanto lhe marcou e que eu acredito que tantos aborrecimentos lhe trouxeram, tantas tristezas, lágrimas que o senhor chorou, momentos de reflexão, momentos em que o senhor se sentiu ali perdido, o senhor foi vítima de um local carregado por espíritos obsessores. O senhor não guerreou com humanos, o senhor guerreou com entidades espirituais
que realmente queriam que aquilo acontecesse naquele dia. Foi por isso que o Senhor foi tirado, chamamos assim, de ação, de combate. Por isso que tiveram que lhe tirar do comando. Acredite nisso. Vou acreditar. Vou pensar, vou começar a pensar sobre Pense. isso. Exatamente. E acredite numa coisa, tudo que é seu, inicia-se com o número 11. Tudo que é seu tem o número 13. E no seu karma, sempre quando algo vir com esses números, ele pede uma coisa: pare, medite, reze, busca Deus, busca a tua proteção espiritual. Porque numa reencarnação distante, passada, o Senhor foi um samurai, o Senhor foi uma pessoa que tinha através do espírito equilíbrio, tinha através do espírito a sua energia e a sua força. E nessa época, o Senhor trabalhava muito todos os seus caminhos através do misticismo. E é por isso que, apesar do Senhor não assumir, o Senhor é uma pessoa muito mística, até inconscientemente. Por isso que aparece, e nós poderíamos falar muito mais, mas não temos tempo, e eu poderia te dar mais exemplos, como a sua vida. Até inconscientemente, ela é marcada por datas. Eu só quis lhe mostrar o 2, o 11 e o 13, mas poderíamos ir mais longe. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Roberto. Foi uma satisfação estar aqui. Você que está em casa, você que está nos assistindo, entenda, não podemos julgar ninguém, porque acima da razão existe a razão do plano espiritual. Existe a interferência dos espíritos obsessores. Acima de nós existe uma força que nós não temos controle sobre ela. Que você tenha um final de semana iluminado, cheio de paz, e que Deus possa iluminar todos os seus passos pelos caminhos da vida. Amém.